Olá, educadores! Aqui quem fala é a Tina. Alguns de vocês já me conhecem, outros estão conhecendo agora. Sejam bem-vindos a mais um ano de parceria e de muito trabalho. Bom, hoje nós vamos falar um pouco sobre como funciona a assessoria pedagógica e já iniciar com um dos trabalhos que nós fazemos, falando sobre as expectativas de aprendizagem. Eu vou compartilhar a tela com vocês com uma apresentação que vai ajudar um pouco a entendermos visualmente qual é o processo. Bom, começando a apresentar a nossa assessoria pedagógica em 2017, com esse subtítulo que nós colocamos, traçando uma nova trajetória para o presente, analisando o passado e de olho no futuro. Afinal de contas, esse é praticamente o terceiro ano da assessoria pedagógica. Nós iniciamos em 2015 apenas no segundo semestre, em 2016 com o ano inteiro, e agora em 2017, mais um ano inteiro de trabalho junto com vocês. É muito importante a gente sempre levar em consideração também o que já foi feito nesse processo desde 2015. Por isso, a todo momento, nós estaremos retornando a trabalhos realizados pelos professores nos anos anteriores. Isso nos ajuda bastante a traçar o perfil das escolas e entender qual é o processo pelo qual a escola está passando. Uma rápida apresentação sobre a assessoria pedagógica. É uma parceria entre a FLUP e a EST JUAS, a FLUP, que é a Fundação Lucy Pellerson Penido, e contatou a EST JUAS para fazer essa parceria com o objetivo de auxiliar os professores. Eu gosto de deixar bem claro que a nossa intenção não é avaliar ou julgar, não é excluir de nenhuma forma. Nossa intenção é sempre somar, é sempre auxiliar os professores na sua formação continuada, com novas ideias, com dicas, onde que esses professores possam utilizar junto com seus alunos e não se sintam tão sozinhos nessa trajetória. Nosso formato da assessoria, ele tem dois formatos, presencial e à distância. No presencial é quando nós fazemos as capacitações presenciais, no formato de oficinas, estudos teóricos, acompanhamento em sala de aula, quando há a oportunidade de acompanhar os alunos dentro de sala de aula, dando dicas para os professores em como dispor a sala, como tornar aquela sala um ambiente educativo favorável aos alunos, dando dicas de atividades que possam ser realizadas. O apoio na elaboração de planejamentos também presencialmente, pois quando nós estamos em contato aí mesmo nas sedes das escolas, nós auxiliamos nos planejamentos desses professores para iniciar o ano, para iniciar cada bimestre, e apoio na elaboração de projetos. Toda vez que há necessidade da criação de um projeto, nós também fazemos esse apoio presencial. À distância, existe o acompanhamento dos planejamentos semanais. Nós vamos acordar aí nesses próximos dias quais serão as datas de envio de planejamentos e as datas para devolutiva. Os professores fazem os seus planejamentos semanais e a assessoria lê e auxilia dando um retorno desses planejamentos, para que os professores tenham novas ideias para executar as suas aulas, saindo um pouco da mesmice, saindo um pouco das aulas apenas expositivas e trazendo novas ideias que nós, eu e a Silvia, aprendemos e pesquisamos ao longo dos anos. A publicação de dicas no grupo do Facebook e algumas vezes até no grupo do WhatsApp, para que os professores também tenham acesso a outras fontes de ideias, fontes de dicas, que possam auxiliá-los. Então, esse grupo do Facebook, ele é fechado para os professores que pertencem que participam da assessoria, e há publicações constantes nesse grupo para auxiliar os professores. Reuniões com os professores e coordenadores sempre que necessário. Então, é estar de plantão com vocês, para que a gente possa conversar o tempo todo,
toda vez que houver a necessidade de pesquisar novos temas, novas atividades, algum auxílio que esteja precisando, podem nos consultar a todo momento, inclusive. E também reuniões com os coordenadores, para auxiliar no convívio escolar entre professores, entre alunos, para auxiliar no acompanhamento que esse coordenador faz junto com os professores. Enfim, também está aberto o plantão para que os coordenadores nos consultem sempre que necessário. Nós vamos conversar um pouco neste vídeo sobre as expectativas anuais, mas eu trouxe essa imagem dessa engrenagem para que vocês percebam como tudo faz parte de uma engrenagem. Se vocês observarem aqui, as expectativas anuais, elas são o âmbito maior, porque essas expectativas anuais, elas estão nos dizendo onde nós queremos chegar com os nossos alunos no final do ano. Então, qual é o objetivo ao final do ano, onde nós vamos chegar com esses alunos? São os objetivos maiores. Após traçar as expectativas anuais, nós vamos traçar as expectativas bimestrais. As expectativas bimestrais, elas são como um caminho que levam às expectativas anuais. Nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente. Dentro das expectativas bimestrais, nós vamos traçar nosso mapeamento de conteúdos. Por quê? Para chegar até essa expectativa, nós precisamos fazer uso de conteúdos que vão nos ajudar a chegar a alcançar essas expectativas. E dentro desse mapeamento de conteúdos está o nosso planejamento, onde nós vamos combinar conteúdos, habilidades, atividades, diferentes agrupamentos, diferentes recursos que vão contemplar os conteúdos que nós precisamos trabalhar em cada bimestre. Então, essa é uma imagem de uma engrenagem para que a gente entenda como funciona todos esses itens, todas essas atividades que nós fazemos e muitas vezes não entendemos o porquê. Falando agora um pouquinho das expectativas anuais, elas representam o ponto de chegada, como o aluno deve estar ao final do ano. Isso significa que nós vamos desconsiderar como o aluno está agora? Não. Afinal de contas, nós precisamos pensar em como o nosso aluno está agora para conseguir traçar expectativas anuais reais para o final do ano. Então, por exemplo, se o meu aluno hoje, ele não tem experiência nenhuma com a escrita, ele nem sabe identificar as letras do alfabeto, e aí eu querer que no final do ano ele esteja produzindo um artigo de opinião, é uma expectativa impossível de acontecer. Então, nós temos que traçar expectativas reais. Então, um exemplo, eu espero que esse aluno, no final do ano, reconheça as letras do alfabeto, saiba escrever palavras, mesmo com erros ortográficos, reconheça textos, saiba escrever textos já conhecidos, pequenos textos já conhecidos. Então, é importante pensar sobre as expectativas que devem ser reais. As expectativas, elas também direcionam os conteúdos a serem trabalhados ao longo do ano. Afinal de contas, se nós sabemos quais expectativas nós temos ao final do ano, qual é o nosso ponto de chegada, nós saberemos também quais os conteúdos eu preciso trabalhar para alcançar aquelas expectativas que nós traçamos no final do ano. As expectativas, elas também auxiliam na escolha das atividades ao planejar as aulas, pois as expectativas, elas não estão ligadas apenas a conteúdos. Eu posso ter uma expectativa, por exemplo, de que o aluno saiba se expressar oralmente. Mas, se ao longo do ano eu não faço atividades que permitam que esse aluno se expresse oralmente, então eu não vou conseguir alcançar aquela expectativa anual que o aluno tenha que se expressar oralmente. Ou seja, olhando para as expectativas, você vai conseguir também traçar quais as atividades necessárias para alcançar as expectativas anuais, certo? O que você deve fazer ao traçar as expectativas anuais é essa. Eu estou usando o exemplo do primeiro ano, mas podemos considerar aí qualquer ano que se esteja trabalhando. Então, ao final do primeiro ano,
o aluno deverá ser capaz de, e assim traçamos as expectativas. Vou agora trazer alguns exemplos para vocês de expectativas voltadas ao primeiro ano, que é o nosso exemplo no momento. Então, exemplos de expectativas de aprendizagem para o primeiro ano em língua portuguesa. Ao final do primeiro ano do ciclo 1, o aluno deverá ser capaz de participar de situações de intercâmbio oral do cotidiano escolar, rodas de conversa, rodas de leitura, rodas de estudo, etc. Ouvindo com atenção, formulando perguntas e fazendo comentários sobre o tema tratado. Para alcançar essa expectativa anual, é importante que ao longo do ano sejam feitas várias vezes esse tipo de atividade com diferentes temas. Rodas de conversa, rodas de leitura, rodas de estudo. E mais do que isso, que haja espaço para que os alunos possam se expressar, para que cada aluno possa se expressar, e não para os alunos que não costumam participar por timidez, por medo de errar, acabem não participando. Para isso, inclusive, nós vamos nos aprofundar nas técnicas do Doug Lemov, do livro Aula Nota 10, onde ele busca nos mostrar que é necessário fazer com que todos os alunos participem da aula, todos os alunos possam se expressar, colocar a sua opinião, formular perguntas, fazer comentários dentro da aula. Essa expectativa, então, ela vai, para ela ser alcançada, ela vai exigir do professor criar situações de aprendizagem que desenvolvam essa habilidade. Ou seja, ela vai interferir diretamente na escolha das atividades no momento de planejar as suas aulas. Isso é bacana pensar, porque muitas vezes o professor não tem muita noção ou não tem ideias qual tipo de atividade utilizar no momento de suas aulas. E aí, olhando para as expectativas anuais e para as expectativas bimestrais, quando forem traçadas, é possível que o professor tenha clareza de quais atividades utilizar, porque as atividades que ele vai utilizar também vão levar a alcançar essas expectativas. Então, olha que bacana para a gente fazer uso do que nós planejamos no início do ano para planejar as nossas aulas diariamente. Outros exemplos de expectativas anuais para o primeiro ano são esses que eu estou colocando aqui para vocês. Apreciar textos literários e participar de intercâmbios posteriores à leitura, ler com a assistência do professor ou colegas textos de diferentes gêneros, como contos, textos instrucionais, textos expositivos, notícias com diferentes propósitos, ler por si mesmo textos conhecidos, tais como parlendas, adivinhas, poemas, canções, trava-línguas, além de placas de identificação, listas, manchetes de jornal, legendas, histórias em quadrinhos, tirinhas, rótulos. Observem que essas expectativas, elas inclusive mostram para o professor quais os gêneros ele vai trabalhar ao longo do ano. Porque na hora de planejar, é difícil para o professor um texto que ele vai trabalhar nessa semana. Mas olhando para essas expectativas, ele já sabe que tem uma lista de gêneros específico para esse ano, para que ele possa trabalhar ao longo do ano. Então, pode ser até um checklist de quais os gêneros já foram trabalhados, quais gêneros ainda precisam ser trabalhados, somente olhando para as expectativas anuais traçadas no começo do ano. Outra expectativa, compreender o funcionamento alfabético do sistema de escrita, ainda que escreva com erros ortográficos, diferenciar letras de números, de figuras, saber que para escrever palavras é necessário usar vogais e consoantes, saber que ao reunir diferentes tipos de diferentes letras, ou as mesmas letras organizadas de forma diferente vão formar palavras diferentes, mesmo que ainda existam erros ortográficos. Outra expectativa, escrever alfabeticamente textos que costumam falar de cor, tais como parlendas, adivinhas, quadrinhas, canções, trava-línguas, entre outros. Recontar histórias conhecidas, recuperando a sequência dos episódios essenciais e algumas características da linguagem do texto lido pelo professor.
reescrever coletivamente, ditando para o professor ou colegas trechos de contos conhecidos, enfim, outras mais expectativas que podem caber aí para o primeiro ano. Para entender um pouco como funciona a relação das expectativas anuais para as expectativas bimestrais, é como se nós traçássemos um objetivo lá no topo da escada, com as nossas expectativas anuais, e ao longo do bimestre, nós vamos alcançando as expectativas necessárias para chegar a uma expectativa anual. Vou usar um exemplo para que a gente possa ilustrar um pouco melhor. Então, eu peguei uma das expectativas anuais citadas anteriormente, que é ler por si mesmo textos conhecidos, tais como parlendas, adivinhas, poemas, canções trava-línguas, além de placas de identificação, listas, manchetes de jornal, legendas, histórias em quadrinhos, tirinhas e rótulos. Então, possíveis expectativas bimestrais que levam a essa expectativa anual. Então, no primeiro bimestre, reconhecer oralmente o que são parlendas e adivinhas, para que o aluno, no primeiro momento, conhecendo as letras, conhecendo as palavras, já identifique oralmente as parlendas e adivinhas, e o professor, inclusive, já pode mostrar as parlendas e adivinhas, um texto pronto, na lousa, numa impressão, para que o aluno vá fazendo já a associação do som para a letra escrita. No segundo bimestre, reconhecer oralmente o que são poemas, canções trava-línguas, identificar no texto escrito parlendas, adivinhas, poemas, canções e trava-línguas, ou seja, o aluno já conhece oralmente o que são esses gêneros, exemplos desses gêneros, e consegue identificar no texto qual texto refere-se a tal gênero que ele já conhece oralmente. Então, em relação ao bimestre anterior, ele já avançou um degrau para chegar até a expectativa anual. No terceiro bimestre, ler parlendas, adivinhas e poemas, canções, trava-línguas, com o auxílio do professor. Então, o professor, junto com o aluno, consegue já ler as parlendas, adivinhas, outros textos, identificando as suas características, relacionando aquele texto que ele já conhece oralmente com o texto escrito. E outra expectativa para o terceiro bimestre, reescrever parlendas, adivinha, outros textos já conhecidos com o auxílio de palavras e letras móveis. Aqui ele já consegue autonomamente reescrever textos já conhecidos com o auxílio de palavras e letras móveis. E no quarto bimestre, ler parlendas, outros textos, com e sem auxílio do professor, já saindo das letras, já saindo do campo oral. Nossa, de novo. No quarto bimestre, ler parlendas, adivinhas e outros textos com e sem auxílio do professor. Então, em algum momento, para uma ou outra palavra, pode ser que ele ainda precise de auxílio, mas é importante permitir que ele já tente ler sozinho. E reescrever de próprio punho parlendas, adivinhas e outros textos já conhecidos com e sem auxílio do professor, uma vez que ele já fez isso com palavras e letras móveis e agora praticando escrever de próprio punho, mesmo que haja erros ortográficos. Dessa forma, é como criar essa escadinha para chegar à expectativa anual já traçada. Eu trouxe esse trecho da Paula Tacada que eu tirei do site da Nova Escola para que a gente faça uma pequena reflexão sobre como utilizar essas expectativas de aprendizagem, não deixando ela só ficar no papel. Então, ela diz assim: por isso, nesse processo é importante garantir que sejam seguidas 3 etapas: são a execução e a avaliação. Na primeira, é necessário que o grupo explicite os ideais que norteiam suas ações. Qual realidade sonhamos vivenciar? Que tipo de pessoas formamos? Que educação queremos para crianças e jovens? Conhecendo o desejado, é hora de analisar a realidade existente, para que o planejamento seja realmente um instrumento de trabalho.
É preciso colocá-lo em prática, ou seja, agir de acordo com o que foi imaginado. E só será possível perceber se o quadro encontrado no início do ano está sendo transformado na direção da realidade desejada se houver algum tipo de acompanhamento das ações. Então, com esse texto, eu quero trazer para vocês um propósito de planejar aulas reais, aulas que podem ser executadas, aulas que serão executadas, aulas que estimule vocês e os alunos a criar, a estudar, a aprender. Ao mesmo tempo, é importante que o professor, não só pense nisso ao planejar, mas pense nisso também ao executar. O tempo gasto para planejar a aula, ele não pode ser um tempo perdido. Foi um tempo necessário para planejar uma aula que precisa ser executada. Nós passamos muitas vezes por um processo de planejar aulas e deixar elas só no papel. Planejar aulas enormes, complexas, que não vamos conseguir executar na prática. Então, nesse sentido, é importante buscar pela simplicidade, por dizer naquele planejamento o que realmente vai acontecer na aula, o que realmente pretendemos fazer. E acompanhar essa execução. E eu não estou falando só de um acompanhamento externo, mas também do próprio professor. Tendo ali a sua aula planejada, impressa ou no computador, ali em mãos, seguindo aquilo que foi planejado, o professor vai poder avaliar se aquele planejamento está sendo eficaz, se aquela aula está seguindo o que foi planejado, se aquela aula está atendendo às expectativas que foram traçadas. Mas também é importante que a coordenação, nesse sentido, também acompanhe aulas esporadicamente para mostrar para o professor que está funcionando ou não. E não no sentido de crítica negativa ou de punição, não é nesse sentido. É no sentido de auxiliar o professor a enxergar que aquele planejamento que ele está fazendo precisa de modificações, precisa ser revisto. E isso não é negativo. Isso, na verdade, é positivo para o professor, que vai ter um olhar de fora, observando se aquilo que ele está fazendo está funcionando ou não. Por isso, nós vamos, inclusive, incentivar os coordenadores a acompanhar essas aulas, e eu peço aos professores que não achem isso estranho e não se sintam intimidados, porque essa observação ela vem para ajudá-los e não para atrapalhar. Agora, então, é a sua vez. Eu vou pedir para vocês criarem expectativas anuais para seus alunos, de modo a direcionar o seu trabalho. Lembrem-se de levar em consideração a realidade da turma, a realidade da escola, a realidade da região de vocês. Eu sei que tem professores que são novos na escola, por isso que é importante conversar com os colegas para entender o perfil da escola e o perfil dos alunos, compartilhando suas expectativas e estejam abertos a sugestões, tanto dos professores, quanto da coordenação, da direção e também da assessoria pedagógica, porque eu vou pedir para vocês me enviarem essas expectativas anuais assim que vocês concluírem, e aí eu darei um retorno para vocês sobre essas expectativas também. Então, agora é o momento que vocês finalizam esse vídeo e fazem a atividade de criar expectativas anuais para os seus alunos. Lembrando que essa não é uma atividade em vão, é uma atividade onde vocês vão utilizar essas expectativas anuais ao longo do ano inteiro. Ao planejar, ao criar expectativas bimestrais, ao mapear os seus conteúdos, ao planejar as suas aulas, e no final do ano, para avaliar como foi o seu ano, se essas expectativas foram todas alcançadas. Eu vou deixar aqui para vocês todos os nossos contatos para tirar dúvidas, fazer perguntas, pedir sugestões.
Meu nome é Tina Chaves, a Silvia Juas, ela também nos acompanha, ela está um pouquinho mais longe fisicamente, porém, com a internet a gente consegue se aproximar e conversar sempre que é necessário. Nossos e-mails também estão aí, o da Silvia, sjuas27@gmail.com, o meu, flavia.c.p.chaves@gmail.com. Esse é o meu celular, DDD 11, onde eu uso o WhatsApp, então vocês podem me contatar, podem falar comigo sempre que precisar. No celular eu estou sempre online. E o Skype, Silvia Juas, e no meu, Tina Chaves 21. Não hesitem em tirar dúvidas. Eu sei que às vezes tem um receio, existe um receio de fazer perguntas, mas façam todas as perguntas que vocês quiserem, todas. Não tenham medo ou vergonha de perguntar, tá? O próximo vídeo nós vamos falar sobre as expectativas bimestrais, sobre o mapeamento de conteúdos, sobre o planejamento, sobre o nosso grupo de estudos. Então aguardem aí que virão novos vídeos para o nosso estudo. Eu só peço a vocês que primeiro façam a atividade deste vídeo para passar para o próximo vídeo. Tudo bem? Então, até logo. Até o próximo vídeo. Aguardo as expectativas de vocês para que a gente possa continuar conversando. Muito obrigada e até breve.